Na aula passada eu deixei esses exercícios aqui para vocês fazerem. Então aqui basta aplicar a definição de limite de função para resolver esses 3 itens. E vamos seguir agora com essa observação número 32. Essa observação é seguida em vários itens e eu começo aqui com esse, que diz o seguinte: informalmente, é possível tornar f de x arbitrariamente próximo de L, desde que se tome x pertencente a x, suficientemente próximo de A e diferente de A. Aqui está falando sobre o significado da expressão limite de f de x, quando x tende a A, ser igual a L. Graficamente, a gente tem essa situação aqui. Aqui você tem o gráfico da função f, L, o limite de f de x quando x tende ao ponto A. Então isso significa que você pode tornar f de x arbitrariamente próximo de L, desde que se tome x suficientemente próximo de A. Dado qualquer intervalo aberto com centro em L, existe um intervalo aberto com centro em A, tal que f de x para todo x aqui nesse intervalo de centro em A e x diferente do próprio A, você tem f de x pertencente a esse intervalo com centro em L dado inicialmente. Se você tomar um outro intervalo com centro em L, menor do que esse primeiro aqui, ou seja, se você tomar um intervalo com um raio epsilon' menor do que epsilon, como representado aqui, também vai existir um delta' maior do que zero, tal que se x pertence ao intervalo A menos delta' A mais delta', então f de x pertence ao intervalo L menos epsilon', L mais epsilon'. De modo geral, dado qualquer intervalo aberto de centro em L, existe um intervalo aberto de centro em A, tal que se x pertence a esse intervalo aberto com centro em A e é diferente do próprio A, então f de x pertence àquele primeiro intervalo com centro em L. Observe aqui através desse exemplo que aqui eu tenho uma situação em que A não pertence ao domínio da função. Porque você tem aqui no gráfico da função f uma bola aberta aqui aonde seria o ponto A, f de A. Veja que mesmo o A não pertencendo ao domínio da função f, você pode falar em limite de f de x quando x tende a A. Lembrem que a única exigência que você tem para que você possa falar em limite de f de x quando x tende a A é que o A seja um ponto de acumulação do domínio da função f. Não precisa ter o A pertencendo ao conjunto x, que é o domínio da f. Não é necessário que isso aconteça para que você possa falar em limite de f de x quando x tende a A. Aqui nós temos uma segunda observação que diz respeito exatamente a isso que eu comentei agora. O valor L no limite não depende do valor f de A, nem se ele existe, nem se o f de A existe, como é o caso do exemplo anterior. Devido à restrição módulo de x menos A maior que zero. A essa restrição aqui, a essa desigualdade aqui, significa que a distância de x até A é maior do que zero, ou seja, o x é diferente de A. Então, quando a gente diz que o f de x está tão próximo de L quanto se queira, esse x é um x diferente de A. Não importa o valor de f de A e nem mesmo se ele existe. É irrelevante que A pertença ou não a x, conforme fica claro nesse desenho aqui. Aqui o A nem sequer pertence a x. Poderia acontecer de o A pertencer a x, mas o f de A ser um ponto aqui. Nesse caso, você teria aqui o ponto AF de A. E, no entanto, continuaria sendo o limite de f de x quando x tende a A igual a L.
Então perceba que não importa se A pertence ao domínio de f de x e não importa onde está f de A, não importa quem é f de A para o limite de f de x quando x tende a A, porque o x, quando x tende a A, é um x diferente do A. Vamos ver agora esse exemplo aqui, limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x quando x tende a zero. O zero não é elemento do domínio da função, mas mesmo assim você pode falar em limite de f de x quando x tende a zero. Esse limite aqui nesse caso existe, é igual a zero. Vamos ver isso através da definição de limite de função. No caso aqui eu defini f de x igual a x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, e o domínio dessa função é o conjunto dos números reais, exceto o zero. No entanto, o zero é ponto de acumulação do conjunto R menos zero. Então, tem sentido falar em limite de f de x quando x tende a zero. Então, fixado um epsilon maior do que zero, vamos tomar delta igual a raiz quadrada de epsilon. Claro que nesse caso, delta é maior do que zero. Dado um x qualquer diferente de zero, tal que módulo de x menos zero é menor do que delta, a gente tem módulo de f de x menos zero, e aqui eu estou fazendo menos zero porque eu vou mostrar que zero é o limite da função. Então aqui no lugar do L na definição eu tenho zero. Módulo de f de x menos zero é igual a módulo de f de x. E agora no próximo passo eu simplesmente substituo f de x por x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. E aí aqui eu quebrei em dois módulos, vai ficar módulo de x ao quadrado vezes módulo de seno de 1 sobre x. Mas módulo de seno de 1 sobre x é menor ou igual a 1. Então aqui eu posso escrever essa desigualdade aqui. Menor ou igual que x ao quadrado em módulo. Mas isso é o mesmo que módulo de x ao quadrado. Mas eu estou tomando aqui módulo de x menos zero menor do que delta, ou seja, módulo de x menor do que delta. Então, elevando ao quadrado dos dois lados, eu tenho módulo de x ao quadrado é menor que delta ao quadrado. Por isso que foi escrito essa desigualdade aqui. Agora, delta ao quadrado é igual a epsilon. Por quê? Porque eu tomei delta igual a raiz quadrada de epsilon. Então, eu tenho módulo de f de x menos zero é menor que epsilon. E aí está provado que limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x quando x tende a zero é igual a zero. Agora aqui eu tenho a situação em que o zero faz parte do domínio da função. E você tem exatamente o mesmo limite. Limite de f de x quando x tende a zero é igual a zero. E a demonstração de que essa igualdade aqui é verdadeira é exatamente essa demonstração aqui, não muda absolutamente nada. Perceba que no caso anterior o zero não fazia parte do domínio da função, nesse caso o zero faz parte do domínio da função e não importa quem é o f de zero. Aqui foi colocado f de zero igual a 2, mas poderia ter sido colocado igual a qualquer outro valor que não mudaria essa igualdade aqui, limite de f de x quando x tende a zero igual a zero. Então, resumindo, quando você falar em limite de f de x quando x tende a A, não importa se o A pertence ou não ao domínio de f e não importa, no caso de pertencer, quem é f de A. Agora vamos considerar essa função do exemplo 3, que é uma função bem parecida com a do exemplo anterior. A única diferença é que essa função, ao contrário da outra, está definida no ponto x igual a zero. No ponto x igual a zero, essa função está definida e é igual a 2. f de zero é igual a 2. No entanto, o limite de f de x quando x tende a zero é igual ao limite da função anterior, é igual a zero. Então, independe o valor de f de zero para o limite de f de x quando x tende a zero. Por quê? Porque quando a gente fala nesse limite, o x está tendendo a zero, o x está próximo de zero, porém diferente de zero. Note nesse caso que o valor do limite é diferente de f de zero, porque f de zero é 2 e o limite é zero.
Perceba ainda que qualquer que seja o valor que eu coloque aqui no lugar de 2, ou seja, qualquer que seja o valor de f de 0, sempre vai ser limite de f de x quando x tende a 0 igual a 0. Dessa forma, então, a gente vê que não importa se 0 pertence ou não ao domínio da função f para o cálculo de limite de f de x quando x tende a 0, e tampouco importa, no caso de 0 pertencer ao domínio de f, qual é o valor de f de 0. E isso vale de modo geral. Limite de f de x quando x tende a a. Não importa se o a pertence ou não ao domínio da f, e caso pertença, não importa o valor de f de a. Agora nós vamos entender a negação da definição de limite. Ou seja, nós vamos usar a definição de limite de f de x quando x tende a igual a L para entender o que significa dizer que limite de f de x quando x tende a A é diferente de L. Então o que eu vou ter é a negação dessa linha aqui de baixo. Essa linha aqui de baixo significa, por definição, que limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Como eu quero a negação dessa igualdade, ou seja, limite de f de x quando x tende a A diferente de L, então o que eu quero é a negação dessa frase aqui embaixo, essa frase que está escrita numa linguagem mista entre a linguagem coloquial e a linguagem matemática. O problema de negar essa frase aqui é um problema que pode ser classificado como da lógica matemática. No fundo, é um problema de linguagem, como que você nega essa afirmação. Bom, vamos entender bem o que diz essa afirmação. Essa afirmação diz que para todo epsilon maior do que zero, algo acontece. Então, a negação dessa afirmação é: existe um epsilon maior do que zero, tal que esse algo não acontece. Então, vamos por partes. Existe um epsilon maior do que zero, está aqui, tal que esse algo aqui não acontece. O que é esse algo? É que existe um delta maior do que zero, tal que para todo x no domínio da função f, que é o x maiúsculo, se módulo de x menos a é maior que zero e menor que delta, então módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Eu tenho que negar essa afirmação que tem aqui depois dessa vírgula. Então, o que eu quero escrever é que não é verdade que existe um delta maior do que zero, tal que algo acontece. Isso que está aqui depois do tal que. Não existe tal delta. Então, para todo delta maior do que zero, isso aqui não acontece. Não é verdade que para todo x em x, essa implicação é válida. Então, aqui eu tenho que para todo epsilon maior do que zero, existe algum x no domínio da função f. Esse x eu estou chamando de x índice delta, porque esse x depende do delta, tal que essa implicação não é verdade. O que diz essa implicação? Que se isso acontece, então necessariamente isso vai acontecer. Negar que essa implicação aqui é verdadeira é dizer que pode ocorrer disso ser verdade e isso não ser. Então, por isso que aqui foi escrito assim: módulo de x índice delta menos a é maior do que zero e menor do que delta, ou seja, isso aqui, e isso não ocorre. A negação dessa desigualdade é isso que está aqui. Módulo de f de x índice delta menos L não é menor do que epsilon, ou seja, é maior ou igual que epsilon. Então aqui você tem a negação de que limite de f de x quando x tende a A é igual a L. É essa frase que está aqui, que nada mais é que a negação dessa frase aqui embaixo. Vamos ver agora esse teorema, que diz o seguinte: sejam f e g duas funções com o mesmo domínio e há um ponto de acumulação do domínio dessas funções. Se limite de f de x quando x tende a A é igual a L,
e limite de g de x quando x tende a A é igual a m. E além disso, L é menor do que m. Então existe um delta maior do que zero, tal que para todo x no domínio dessas funções, se módulo de x menos a é maior que zero e menor que delta, então f de x é menor que g de x. Antes de vermos a demonstração desse resultado, vamos nos convencer do que ele está dizendo. L é menor do que m, L é o limite de f de x, quando x tende a A, e m é o limite de g de x, quando x tende a A. Vamos usar a definição de limite de funções para entender esses dois limites aqui, usando intervalos. Vamos analisar essa primeira igualdade. Limite de f de x quando x tende a A é igual a L. O que isso significa? Isso significa que, dado qualquer intervalo aberto com centro em L, por exemplo, esse aqui, existe um intervalo aberto com centro em A, tal que se x é diferente de A e está dentro desse intervalo, então f de x está aqui, nesse intervalo com centro em L. Por outro lado, como o limite de g de x, quando x tende a A, é m, então, dado qualquer intervalo aberto com centro em M, por exemplo, esse intervalo aqui, existe um intervalo aberto com centro em A, que não é necessariamente esse intervalo que já está aqui, porque esse intervalo que já está aqui é referente ao limite de f de x, quando x tende a A. Mas, de qualquer forma, existe um intervalo aberto com centro em A, vamos supor que é esse intervalo aqui, tal que se x pertence a esse intervalo com centro em A, e x é diferente do próprio A, então g de x está aqui dentro desse intervalo com centro em M. Então, a g toma todos os pontos que estão dentro desse intervalo maior, e são diferentes do próprio A, e leva dentro desse intervalo aqui. Então, aqui estão os g de x e aqui f de x. Se eu tomar x como um ponto qualquer dentro do intervalo menor, por exemplo, um x aqui, então x está dentro dos dois intervalos. Então f de x é um ponto que dá dentro desse intervalo com centro no L, e g de x é um ponto que está dentro do intervalo com centro em M. E isso vale para qualquer x que eu tomar aqui nesse intervalo menor com centro em A. Porque, repetindo, se está dentro do intervalo menor, está dentro do maior também. Então, está dentro dos dois intervalos e vale que o f de x vai estar aqui e o g de x aqui. E o que eu observo aqui pelo meu desenho? Eu observo que f de x é menor que g de x. E isso vale para qualquer x nesse intervalo aqui, que eu vou chamar de A menos delta, A mais delta. Esse intervalo aqui com centro em M, eu posso chamar de M menos epsilon, M mais epsilon, e aqui L mais epsilon, L menos epsilon. E aí então você tem essa desigualdade, e agora nós vamos ver a demonstração mais formal desse resultado. Então vamos lá, aqui você tem, por hipótese, limite de f de x quando x tende a A é L, limite de g de x quando x tende a A é M, e além disso L é menor do que M. Então eu vou usar a definição de limite de função para essas duas igualdades e vou tomar como epsilon o valor m menos L dividido por 2. Com certeza esse número é maior do que zero, porque sendo m maior do que L, então m menos L é maior do que zero. Dividindo por 2 continua sendo maior do que zero. Então, para esse epsilon, pela definição de limite de função, existe um delta1, tal que essa implicação aqui é verdadeira. Aqui eu estou usando o fato de que limite de f de x quando x tende a A é igual a L. E agora, usando o fato de que limite de g de x quando x tende a A é igual a m, eu concluo que existe um delta2, tal que essa implicação aqui é verdadeira. Perceba que tanto aqui como aqui eu já tirei do módulo lá
na expressão que aparece na definição de limite. Por exemplo, aqui nessa linha de cima, usando a definição, ficaria assim: módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Mas isso significa, escrevendo aqui embaixo, que f de x menos L é maior que menos epsilon e menor que epsilon, e então somando L aí a todos os membros, você obtém exatamente essa linha que está aqui. Agora, da mesma forma que eu fiz anteriormente, você toma o delta como o mínimo entre ΔI e ΔI. É o menor dentre ΔI e ΔI. Se x pertence a x e é tal que módulo de x menos a é maior que zero e menor que delta, então você vai ter essas duas linhas aqui. Dessas duas desigualdades eu aproveito essa segunda, f de x é menor que L mais epsilon. Agora observe que L mais epsilon é L mais m menos L sobre 2, porque é assim que foi colocado o epsilon. Isso vai ser m mais L sobre 2, que é o mesmo que m menos L sobre 2, é só fazer as continhas aí para verificar isso, mas m menos L sobre 2 é o epsilon. Então isso é igual a m menos epsilon. Porém, m menos epsilon é menor que g de x. E aí você tem f de x menor que g de x e o resultado está demonstrado. E aqui você tem esse corolário do teorema, que diz: se limite de f de x quando x tende a é L e L é menor do que m, então existe um delta maior do que zero, tal que f de x é menor que m para todo x em x, tal que módulo de x menos a é maior que zero e menor que delta. Então vamos, antes de ver a demonstração disso, ou a ideia da demonstração, nos convencer desse resultado. Usando o fato de que L é o limite de f de x quando x tende a A, então tomando, por exemplo, esse intervalo aqui com centro no L, você conclui que existe um intervalo aberto com centro no A, tal que se x pertence a esse intervalo, que eu vou chamar de A menos delta, A mais delta, se x está aqui e é diferente do próprio A, então f de x está dentro desse intervalo. Se o x está aqui, f de x está aqui. E aí você observa que f de x é menor que m. Exatamente o que você queria demonstrar. E isso vale para todo x no intervalo a menos delta, a mais delta. Agora, com relação à demonstração, por que é uma consequência direta do teorema anterior? Porque aqui nesse caso basta tomar a função g de x igual a m para todo x em x. E aí você tem, nesse caso, como g é uma função constante, igual a m, limite de g de x quando x tende a A é o limite de m quando x tende a A, e o limite de uma constante é a própria constante, tá? Então você tem aqui limite de g de x quando x tende a A igual a m, e aí você aplica o teorema anterior, f de x é menor que g de x para todo x, satisfazendo essas desigualdades aqui. Então, de fato, é uma consequência direta do teorema 36. Eu vou deixar como exercício para vocês a demonstração desse outro corolário do teorema, que diz assim: se limite de f de x quando x tende a A é igual a L, e limite de g de x quando x tende a A é igual a m, e além disso, f de x é menor ou igual a g de x para todo x em x diferente do A, então L é menor ou igual a m. Dica de resolução desse exercício: façam por redução ao absurdo. Suponha que m é menor do que L. Aqui uma observação: tanto no teorema que a gente viu, que é o teorema 36, como nos corolários desse teorema, que são os corolários 17 e 18, esses dois que estão aqui, os sinais menor e menor ou igual que aparecem podem ser substituídos por maior e maior ou igual. Então fica como exercício para vocês também refazer a demonstração do teorema e dos dois corolários, substituindo menor por maior e menor ou igual por maior ou igual. Vamos ver agora esse teorema que é conhecido como teorema do sanduíche ou teorema do confronto. Sejam f, g, h três funções com o mesmo domínio x e há um ponto de acumulação de x. Suponha que
g de x é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que h de x, para todo x em x e diferente do a. Suponha ainda que o limite de g de x quando x tende a A é igual ao limite de h de x quando x tende a A, ambos iguais a L. Então, o limite de f de x quando x tende a A também vai ser igual a L. Eu quero provar que vale essa igualdade, então eu vou fixar um epsilon maior do que zero, arbitrário. E aí, como o limite de g de x quando x tende a A e o limite de h de x quando x tende a A são iguais a L, você conclui que para esse epsilon que foi fixado, existem ΔI e ΔI maiores que zero, tais que essas duas implicações aqui ocorrem. Aqui eu estou aplicando a definição de limite de função e aqui do lado direito da seta da implicação eu já tirei do módulo aqui. Agora, tomando o delta, o mínimo de ΔI e ΔI, ou seja, o menor deles, então para todo x em x, com módulo de x menos a maior que zero e menor que delta, eu vou ter o seguinte, L menos epsilon é menor que g de x. Isso veio daqui, essa primeira desigualdade. Agora, por hipótese, o g de x é menor ou igual que o f de x, e o f de x é menor ou igual que o h de x. Aqui eu estou usando essa hipótese aqui. Porém, observe que o h de x é menor que o L mais epsilon. Então, você vai ter f de x maior que L menos epsilon e menor que L mais epsilon. Ou seja, escrevendo nessa notação aqui, usando o módulo, você conclui que módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Então, o que eu fiz? Eu tomei um epsilon maior do que zero arbitrário e mostrei que existe um delta maior do que zero, tal que se x pertence a x e módulo de x menos a é maior que zero e menor que delta, então módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Isso significa, pela definição de limite de função, que limite de f de x quando x tende a A é igual a L. E aí está finalizada a demonstração desse teorema. Teorema 38, conhecido como critério sequencial. Seja f de x em R e A um ponto de acumulação de x. Então, o limite de f de x quando x tende a A é igual a L, se e somente se para toda a sequência xn em x menos A, se limite de xn é igual a A, então o limite de f de xn é igual a L. Esse resultado é muito útil e eu tenho a demonstração dele em um vídeo que vocês devem dar uma olhada depois. Usando esse resultado, eu posso provar a unicidade do limite de uma maneira bastante simples, uma vez que já tenha sido demonstrada a unicidade do limite de sequências. O que diz aqui? Seja f uma função de x em R e A um ponto de acumulação de x. Se limite de f de x quando x tende a A é L e limite de f de x quando x tende a A é M, então L igual a M. Isso significa que o limite de f de x quando x tende a A, se existe, é único. Por hipótese, o A é ponto de acumulação de x. Isso significa que o A é um ponto aderente do conjunto x menos A. Nós já vimos isso quando estudamos topologia na reta. Ou seja, existe uma sequência xn em x menos A, tal que xn converge para A. Mas como o limite de f de x quando x tende a A é L e também é M, então usando o critério sequencial, você tem que o limite de f de xn é L e o limite de f de xn é M. Então você tem a sequência f de xn convergindo para L e ao mesmo tempo para M. Mas a gente já sabe que o limite de uma sequência, se existe, é único. Então eu concluo que L é igual a M e o resultado está demonstrado. E eu vou deixar como exercício para vocês provar esse resultado usando a definição de limite. Dica para resolução: suponha por absurdo que L é diferente de M. Então você vai supor que L é maior do que M ou que L é menor do que M. E aí você vai usar a definição
de limite de função, tomando um epsilon adequado, que tem a ver aqui com L menos M ou M menos L, dependendo de quem você vai dizer que é maior, quem é menor. Agora a gente vai ver como usar o critério sequencial para provar que não existe o limite de uma função. Vamos lá, só lembrando o critério sequencial rapidamente, ele diz que limite de f de x quando x tende a é L, C e somente C para toda a sequência xn em x menos a. Se limite de xn é A, então limite de f de xn é L. Nesse caso, então, para provar que o limite de f de x quando x tende a A não é L, você tem que mostrar que essa afirmação aqui, que está do lado direito da seta dupla, não é verdadeira. Existe alguma sequência xn de pontos de x menos a que não satisfaz essa implicação, ou seja, satisfaz essa igualdade, porém não satisfaz essa. E tem duas maneiras de não satisfazer essa igualdade aqui. Limite de f de xn pode ser um valor diferente do L ou pode simplesmente não existir o limite de f de xn. Vamos ver então como usar isso para provar que não existe o limite de f de x quando x tende a zero. No caso de f de x é essa função aqui. F de x é seno de 1 sobre x, se x é diferente de zero, e zero se x é igual a zero. Eu vou começar essa demonstração supondo, por absurdo, que existe o limite de f de x quando x tende a A. Eu vou supor que esse valor existe, vou chamar esse valor de L. E aí eu vou considerar essa sequência aqui, a sequência xn, dada por 2 sobre 2n menos 1 vezes π, que simplificando é igual a 1 sobre n menos meio vezes π. Claramente a sequência xn converge para zero. Agora vamos analisar a sequência f de xn. Como xn é diferente de zero para todo n, então para saber quem é f de xn eu vou olhar para essa linha aqui de cima, substituindo x por xn. f de xn vai ser dado por seno de 1 sobre essa expressão que está aqui, ou seja, 2n menos 1 vezes π dividido por 2. Vai ficar assim, para fazer passo a passo, essa expressão que está aqui, ó, seno de 2n menos 1 vezes π sobre 2, fazendo a continha aqui, vai ser seno de 2n vezes π sobre 2, que é seno de nπ, menos π sobre 2. E agora eu vou usar essa identidade trigonométrica, sendo A igual a nπ e B igual a π sobre 2. E aí eu vou obter essa expressão que está aqui. Perceba que cosseno de π sobre 2 é zero, então essa expressão toda aqui vai ser zero, tudo isso aqui é zero, vai sumir. Seno de π sobre 2 é 1, então aqui com esse menos vai ficar menos 1. E cosseno de nπ vai ser 1 ou menos 1. Se o n for ímpar, é menos 1. Se o n for par, é 1. Então isso aqui é o mesmo que menos 1 elevado a n. E aí, como eu tenho aqui o produto, menos 1 vezes menos 1 elevado a n, vai ser 1 se n é ímpar e menos 1 se n é par. Então a sequência f de xn não converge. Por quê? Porque ela tem duas subsequências que convergem para valores distintos. Como a sequência f de xn não converge, então você tem f de xn não converge para L. Então não pode acontecer isso que eu escrevi aqui em cima, de que limite de f de x quando x tende a zero é igual a L. Por quê? Porque se fosse limite de f de x quando x tende a zero igual a L, então como xn converge para zero, pelo critério sequencial você deveria ter f de xn convergindo para L. E aí está a demonstração de que não existe o limite de f de x quando x tende a zero, usando o critério sequencial. Sejam fg de x em R, há um ponto de acumulação de x, com limite de f de x quando x tende a igual a L e limite de g de x quando x tende a igual a M. Então, limite de f de x mais g de x é igual
AL mais M. Se for menos aqui, vai ficar menos aqui. Limite de f de x vezes g de x é L vezes M. E limite de f de x sobre g de x é L sobre M, no caso de M ser diferente de zero. E claro que também no caso de g de x ser diferente de zero, para todo x próximo do A e diferente do A. Como que você demonstra esses resultados aqui? Basta usar o critério sequencial e as propriedades operatórias de limites de sequências. Como você sabe que valem os resultados análogos a esses aqui para sequências, então aplicando o critério sequencial, você vai provar que valem esses resultados aqui de maneira bastante simples. Então o critério sequencial ele é muito importante, muito útil, porque ele é uma ferramenta que te ajuda a simplificar muitas demonstrações referentes a limite de funções, uma vez que os resultados análogos para sequências já tenham sido demonstrados. E ele também é útil, conforme nós vimos no exemplo anterior, para provar que o limite de uma função não existe ou que não é um certo valor determinado. Vamos ver agora esse corolário. Também é uma aplicação do critério sequencial. Se limite de f de x quando x tende a A é zero e g de x é limitada numa vizinhança de A, então o limite de f de x vezes g de x é igual a zero. A ideia da demonstração aqui é usar o critério sequencial. Você vai tomar uma sequência xn em x menos A, tal que essa sequência xn converge para A. E aí o que você quer demonstrar é que f de xn vezes g de xn converge para zero. Usando o critério sequencial, eu concluo que f de xn converge para zero. Além disso, g de xn é limitada. Essa sequência é limitada porque g é uma função limitada numa vizinhança de A. E aí eu uso o resultado de limite de sequências. Se você tem uma sequência convergindo para zero e outra limitada, então a sequência que é o produto delas vai convergir para zero. E aí agora basta aplicar o critério sequencial, porque você tomou uma sequência xn arbitrária em x menos A, com xn convergindo para A, e concluiu que a sequência f de xn vezes g de xn converge para zero. Aplicando então o critério sequencial, você conclui imediatamente que o limite de f de x vezes g de x quando x tende a A é zero.